E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, tá? Para quem não me conhece, tem muita gente chegando nova aí. Deixa eu avisar, não sou youtuber, não monetizo nada. Isso aqui já era uma coisa que eu fazia para mim, tá bom? Hoje eu só compartilho com vocês aí algumas coisas que eu vou procurar na internet, tentando ganhar uma graninha que nem vocês e um pouquinho de lazer. Detalhezinho aqui, né? Do jogo 2 ao jogo 10 são jogos de sábado. Eu tô vendo aqui assim umas 7 favoritos na coluna 1, 5 na coluna 2 e dois joguinhos ali que fica bem equilibrado, que é o jogo 3, Chapecoense e Criciúma, e o Santos e São Paulo pendendo um pouquinho mais para São Paulo pelo futebol apresentado contra o Corinthians. Mas bora lá, vamos ver jogo a jogo. Jogo 1, Botafogo e Flamengo. É um joguinho da Supercopa, né? Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Um jogo totalmente diferente, não dá para ter muita análise. Mas o Botafogo aí voltando com seu time principal. Flamengo aí também com força total, só que nos últimos 11 jogos não tivemos nenhum empate entre eles, tá? Foram 4 vitórias do Botafogo, 7 vitórias do Flamengo. O jogo é em Belém, campo neutro. Eu acho que a torcida do Flamengo lá vai ser bem maior que a do Botafogo, porque afinal todo o nordestino e todo o pessoal lá do norte torce pro time do coração, Paysandu e Flamengo, o Sport Flamengo e vai por aí afora. Eu vejo aqui o Flamengo favorito, tá bom? Mas não sei se dá para ir seco no Flamengo não, tá? Mas eu vou fazer um Flamengo aqui seco, fico preocupado ali com o empatezinho dos 90 minutos e o Flamengo campeão nos pênaltis também. Bora lá. Tô indo no Flamengo, talvez ali eu ponha um empatezinho no final, não sei. Vamos lá por enquanto, vai. Jogo 2, Bahia e Vitória. Bahia favorito, né? Sexta rodada do Campeonato Baiano. Bahia é o quarto colocado, uma vitória, 2 empates e uma derrota. Aliás, todos os jogos, tá? Tirando ali Botafogo e Flamengo, que é uma final. Todos os jogos vai ter rodada aí terça, quarta e quinta, mas eu não vou esperar não, porque eu acho que não vai ter muito reflexo não. Então, Bahia aí é o quarto colocado, uma vitória, 2 empates e uma derrota. Como mandante foi uma vitória e uma derrota. Pega o Vitória, que é o líder. 2 vitórias, 2 empates. Como visitante, 2 jogos, 2 vitórias. Os últimos 6 jogos, o Bahia como mandante. 3 vitórias do Bahia, 3 empates, ou seja, a Bahia não perde por vitória 6 jogos como mandante. Eu vou de Bahia seco também, preocupado ali com o empatezinho, mas eu acho que o Bahia pode ganhar esse jogo aqui. Jogo 3, Chapecoense e Criciúma. Um jogo bem equilibrado, acho que o mais equilibrado de todos aqui pendente, um pouquinho mais para Chapecoense por fator casa. É a sexta rodada do Campeonato Catarinense. A Chapecoense é a terceira colocada, 2 vitórias, 1 empate, uma derrota. Em Chapecó, 1 jogo e 1 vitória. O Criciúma é o primeiro colocado, 2 vitórias e 1 empate. Como visitante, 1 jogo só e 1 vitória. Também tem jogo no meio de semana. Os últimos 6 jogos em Chapecó, 2 vitórias da Chapecoense, 3 empates e 1 vitória do Criciúma. Esse aqui eu acho aqui que o empate fica no favorito, né? O empate ali seria o favorito desse jogo aqui, mas eu vou fazer um duplo nesse jogo aqui. Eu vou de empate e Criciúma, mesmo achando que o fator campo favoreça um pouquinho a Chape. Tá aí o meu primeiro duplo, né? Vamos lá pro jogo 4, Santa Cruz e Sport. O Santa Cruz é o sexto colocado do Pernambucano. Aliás, desculpa, é a sexta rodada do Pernambucano. O Santa Cruz é o segundo colocado, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante, 2 jogos, 2 vitórias. O Sport é o quarto colocado, como visitante, 1 vitória e 1 empate. Os últimos 4 jogos, Santa Cruz como mandante, 2 empates, 2 vitórias do Sport. Os últimos 8 jogos entre eles foram 5 empates e 3 vitórias do Sport. Ou seja, os últimos 8 jogos deram empate ou deram Sport. O Santa Cruz não conseguiu vencer. Eu vou fazer mais um duplo aqui nesse jogo. Bora lá pro jogo 5, Floresta e Fortaleza. Quarta rodada do Campeonato Cearense, tem rodada no meio de semana. O Floresta é o segundo do Grupo A, 1 vitória e 1 empate. O Fortaleza é o primeiro do Grupo B, 2 jogos, 2 vitórias. Os últimos 5 jogos, o Floresta mandante, foram 2 vitórias para cada um e 1 empate. Favoritismo bem grande do Fortaleza aqui, né? E eu vou de Fortaleza seco nesse jogo aqui também. Jogo 6, Vasco e Volta Redonda. O Vasco favorito, né? Bem favorito. 7ª rodada do Campeonato Carioca, também tem jogo no meio de semana. O Vasco é o terceiro colocado, 2 vitórias, 2 empates, como mandante. 2 vitórias e 1 empate. O Volta Redonda é o segundo colocado,
3 vitórias, 2 derrotas. Como visitante, 2 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 7 jogos, o Vasco mandante, 5 vitórias do Vasco, 1 empate e 1 vitória do Volta Redonda. Mais outro favorito aqui, o Vasco, né? Mas não vou ser contra o Vasco, não. Vou fazer um duplo nesse jogo aqui também. Jogo 7, Vila Nova e Atlético Mineiro. Quinta rodada do Campeonato Mineiro. O Vila Nova é o terceiro do Grupo C, 1 vitória e 2 derrotas. Como mandante, 1 jogo e 1 derrota. O Atlético Mineiro é o quarto do Grupo A, 3 empates. Como visitante, lógico, foi 1 jogo e empate. Só jogaram 2 vezes, né? Nunca se enfrentaram, foi só 2 jogos e foram 2 empates. Atlético Mineiro favorito, né? Um empatezinho aqui, já para mim já seria uma meia de uma surpresa. Eu vou de Galo Seco também no jogo 7. Tá difícil não ir nos secos nessa loteca aqui, né? Mas se der tudo isso aqui mesmo e ninguém arriscar nada aqui, vai pulverizar esse campeonato aqui. Aliás, esse prêmio. Jogo 8, Grêmio e São Luís. O Grêmio é favorito, né? Também. Quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O Grêmio é o primeiro do Grupo A, 1 vitória e 1 empate. Na Arena, 1 jogo e 1 vitória. O São Luís é o primeiro do Grupo C, 1 vitória e 1 empate. Também os dois têm jogo no meio da semana. Os últimos 6 jogos na Arena, 5 vitórias do Grêmio e 1 empate. Outro também que não tem como, né? Ainda mais depois do jogo aí que fez no final de semana contra o Caxias. Grêmio seco também no jogo 8. Jogo 9, mais um favorito aí, Corinthians e Noroeste. Corinthians, essa aqui é a 6ª rodada do Campeonato Paulista. Corinthians é o segundo do Grupo A, 3 vitórias e 1 derrota. Na Arena foram 2 vitórias, 2 jogos, 2 vitórias. O Noroeste é o terceiro do Grupo C, 1 vitória, 2 empates, 1 derrota. Como visitante, 1 vitória e 1 derrota. Os últimos jogos na Arena foram 3 vitórias do Corinthians e 2 empates. Outra aqui também, difícil não ir no Corinthians, né? Vamos lá. Jogo 10, um clássico, né? Sansão, Santos e São Paulo. O Santos, aliás, 6ª rodada do Campeonato Paulista. O Santos é o segundo do Grupo B, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Na Vila, 1 vitória e 1 derrota. O São Paulo é o primeiro do Grupo C, 2 vitórias e 1 empate. Como visitante, 1 jogo e empate. Os últimos 4 jogos na Vila, 2 vitórias do Santos, 1 empate e 1 vitória do São Paulo. Aqui, meu amigo, quem viu o último jogo do Santos, quem viu o último jogo do São Paulo bem favorito, né? Depois do mega show que deu em cima do Corinthians, tá? Um jogo para dupla aqui, até um triplo, por que não, né? O Santos está em casa, mas eu vou, por falta de verba aqui, eu vou no São Paulo seco. Jogo 11, Guarani e Palmeiras. É a 6ª rodada do Paulistão, também tem jogo no meio de semana. O Guarani é o primeiro do Grupo B, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Como mandante, 2 jogos, 2 vitórias. Palmeiras, favorito, lógico, né? É o segundo do Grupo D, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Como visitante, 1 vitória e 1 empate. Os últimos 5 jogos, Guarani como mandante, 2 vitórias do Guarani, 2 empates e 1 vitória do Palmeiras. Aqui, meu amigo, Palmeiras favorito, mas eu vou buscar a minha primeira zebra ou surpresa. Eu vou de coluna 1 e coluna do meio. Tá aí meu duplo no Guarani e no Palmeiras. Não é só pela vitória do Palmeiras pro Novo Horizontino, não, tá, gente? Tô gostando de ver o Guarani jogar. Palmeiras não está mostrando o que eu gostaria de ver. Gosto muito de ver o Palmeiras jogar, mas esse ano não tá legal. Palmeiras está jogando, o Guarani está jogando bem, né? Tanto que aí o primeiro do Grupo B, né? Só perdeu um jogo, 2 vitórias e 1 empate. Tem tudo aqui para dar uma zebrinha no Guarani, por que não? Tá? Algum desses 12 favoritos aqui, alguém vai perder. Eu vou torcer para ser o Palmeiras para mim poder ganhar uma graninha, senão vai pulverizar. Jogo 12, Cruzeiro e Uberlândia. 5ª rodada do Campeonato Mineiro, também tem a 4ª aí no meio da semana. O Cruzeiro é o primeiro do Grupo C. 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. Como mandante, 1 vitória e 1 empate. O Uberlândia é o terceiro do Grupo A, 1 vitória, 2 empates. Como visitante, 1 jogo e 1 vitória. Os últimos 7 jogos, Cruzeiro como mandante, 7 vitórias do Cruzeiro. 10 jogos que o Uberlândia não vence o Cruzeiro. E eu acho que não vai ser dessa vez não, tá? Pelo time que o Cruzeiro tem aí. Eu vou seco no Cruzeiro no jogo 12.
Jogo 13, Internacional e Avenida, quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O Internacional é o primeiro do grupo B, uma vitória e um empate no Beira-Rio. Um jogo e uma vitória, de 2-0 em cima do Juventude, que é um baita time, né? O Avenida é o quarto do grupo, um empate e uma derrota como visitante. Uma derrota pro São Luís por 2-1. Os últimos 6 jogos do Beira-Rio, 6 vitórias do Inter. Eles se enfrentaram 10 vezes, 8 vitórias do Inter, um empate e uma vitória do Avenida. Outro joguinho, não tem como no Beira-Rio Avenida e Inter pensar em alguma coisa diferente, né? Tá aí a marcação no Internacional, jogo 14, Fluminense e Boa Vista. Jogo da 7ª rodada do Campeonato Carioca, tem uma no meio da semana de novo. Fluminense favorito, é o 8º colocado, uma vitória, 3 empates, uma derrota, como mandante, 2 jogos e 2 empates. O Boa Vista é o 10º colocado, uma vitória, 3 empates, uma derrota. Como visitante, uma vitória, um empate, uma derrota. Os últimos 3 jogos, o Fluminense mandante, uma vitória para cada e um empate. Num visual geral aqui, né, tá bem equilibrado, né? Mas o Fluminense aqui precisa vencer, tá? E tem um baita time para vencer esse jogo aqui. Tá faltando o Fluminense jogar a bola, né? Ainda não mostrou ainda. Mas eu acho que agora vai começar a dar uma engrenada aí. Eu vou de Fluminense seco também. Quando eu falei em equilíbrio aqui no jogo Fluminense Boa Vista, foi no caso aqui do Fluminense mandante, uma vitória para cada um e um empate, tá, gente? Tá aí, pessoal, tá aí meu joguinho, tá bom? 4 duplos, tá? Me preocupa muito aqui nesse jogo aqui, tá? Um empatezinho do Botafogo, um empate do Bahia também, por que não? A vitória do Santa Cruz da Chapecoense. Deixa eu ver quem mais aqui. O empate ali, Santos e São Paulo, e até a vitória do Santos e a vitória do Palmeiras. Eu acho que o resto não tem como ser diferente não, tá? Eu vejo aqui cadê aqui? O Atlético Mineiro, Grêmio, Corinthians, Cruzeiro, Internacional e Fluminense bem favoritos. Qualquer coisa fora disso aqui, ou acumula ou ganha uma ou duas pessoas. Pessoal, tá aí meu joguinho. Talvez eu faça um outro joguinho aqui, tá? Não sei ainda, tô pensando aqui, estudando. Talvez um joguinho com 2 triplos. Um no jogo 3, Chapecoense e Criciúma, e um no joguinho 10, Santos e São Paulo, e no resto no seco. Mas mas vou manter meu Guarani e Palmeiras, tá? Não vou tirar, não vou jogar Palmeiras não. Um abraço aí para todo mundo, tá bom? Boa sorte, uma boa semana aí para todo mundo.